Rosa. Porto Alegre vai começar a vacinar idosos com mais de 80 anos em casa. As ligações para idosos com mais de 80 anos começaram a ser feitas ontem e a vacinação em casa será feita a partir de amanhã em toda a cidade. São cerca de 14 mil pessoas nessa situação, mas não se sabe ainda se parte delas já se vacinou contra a gripe. A medida vai ser possível devido a uma parceria com o SESC, que disponibilizou 8 carros e 8 profissionais de saúde. Os primeiros postos de saúde contemplados são os maiores em número de idosos cadastrados, o IAPI, que tem mais de 1.000, e o posto modelo, com mais de 900. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A mudança vem sempre acompanhada de expectativas, perspectivas e possibilidades. Para mudar, é preciso coragem. Coragem para enfrentar novos desafios. Coragem para trilhar novos caminhos. E coragem para assumir novas posturas. A Construtora Sotrim mudou. E mudou pensando em você. Mudou pensando em continuar a oferecer as melhores oportunidades para você morar ou investir. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde. 12h06, 12h06, estamos iniciando Rota na sua segunda edição, nesse 31 de março, terça-feira, de tempo bom, tarde quente, temperatura elevada, 30 graus em nossos estúdios. Nós vamos até às 12h50 com muita informação local aqui no canal 975. Você vai ficar sabendo o que ficou definido na reunião do prefeito ontem com entidades aqui de Alegrete sobre a questão da prevenção ao coronavírus. Sindicato da Alimentação quer que trabalhadores da área sejam imunizados contra a gripe. Grupo de escoteiros Honório Lemos realiza atividade somente online. Acontece hoje mais uma tomada de preço para a pavimentação de ruas em Alegrete. A frase de hoje é de Ronald Reagan. Você consegue realizar muito se você não se importar com quem ganha o crédito. Destaques do jornal 0 Hora. Covid-19 chegou depois ao Rio Grande do Sul, mas teve avanço rápido. Saúde e rede de supermercados criam empregos em meio à crise. Correio do Povo. Governo federal rechaça rumores sobre saída do ministro da Saúde. Política. Senado aprova Corona Voucher de R$600. Jornal do Comércio. Mercado já prevê PIB do Brasil negativo em 2020. Crédito. BRDE libera R$500 milhões a pequenas e médias empresas. Essas informações nos jornais. Nós vamos até às 12h50 com muita informação aqui no canal 975 Minuano FM, com o apoio à Força de Agenda Remates, que comunica que, em atenção ao decreto número 201 da Prefeitura e também visando a proteção dos clientes e dos funcionários, não fará remates nas próximas 2 semanas. Senhores criadores, está em andamento a vacinação anti-aftosa, que deve ser realizada até o dia 14 de abril.
Agenda, remates de qualidade. Vamos trazer a participação do padre Silvio Luiz Quevedo, trazendo informações da paróquia São José. A nossa saudação de paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Minuano. Então, quarta-feira, dia 1º de março, nós teremos na Matriz São José a oração do Santo Terço, obviamente que pelo Facebook, às 17 horas. É só acessar o perfil de Duda Eduardo Cristelo e acompanhar então esta santa oração do Santo Terço, quando rezamos em favor de todos e de cada um de nós neste tempo de pandemia. Também estamos chamando já a atenção para o final de semana, dia 4 e 5, sábado e domingo, que é o início da Semana Santa, Bênção de Ramos, a Missa de Ramos. Por isso, na Matriz São José, às 17 horas de sábado, também teremos a missa com a Bênção dos Ramos. As pessoas em casa, preparam os seus ramos, as suas ervas medicinais, e no final da missa das 17 horas, estaremos então fazendo esta bênção. Também nossos bispos estão fazendo um pedido que no domingo todas as nossas casas, as casas de todos os cristãos, amanheçam com ramos na frente da casa, nas janelas, na porta, enfim, para manifestar que ali mora uma família cristã, que acredita no Deus da vida, no Deus da bondade, da ternura, no Deus misericordioso. A bênção dos ramos também vai acontecer no domingo, dia 5, na missa na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, esta missa às 9 horas da manhã, que é irradiada pela Rádio Alegrete. E vocês podem acessar então as missas de sábado e domingo pelo Facebook, pelo perfil Duda Eduardo Cristelo. Cada um na sua casa e Deus na casa de todos. Portanto, meu irmão, minha irmã, vivenciemos a igreja doméstica e pela intercessão de São José, que ele interceda por todos e por cada um de nós, a bênção do Deus da vida, do Deus da esperança, do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Esse é o padre Silvio Luiz Quevedo, pároco da paróquia São José. Nós estamos com o Rota na sua segunda edição para a Agenda, remates de qualidade. A doutora Eliane do Amaral, acatando orientações da OMS, Organização Mundial da Saúde, e do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Coronavírus, informa que nessa semana estará atendendo somente casos de urgência, pedindo a gentileza às suas pacientes que continue em isolamento social. Qualquer dúvida, ligar para os telefones 999 74 1055 ou WhatsApp 999 74 1083. 12 horas 10 minutos e meio, vamos trazer a participação do secretário de Planejamento do município, Paulo Salbego, divulgando o processo licitatório para a tomada de preço de serviço de pavimentação em ruas da cidade. Como está já planejado há mais de 30 dias a publicação das licitações, 31/3, 14 horas também, a pavimentação da Avenida Tiaraju, o trecho entre o Poço Taquito até o trecho do Botecão do Moraes, a rotatória ali. Mais a rua João Pedro de Souza, que é aquela travessa ao lado do Poço Taquito, e a Avenida Eurico da Zil Milano, que vai da ponte Borges de Medeiros até a rua Davi Canabarro. E também temos para o dia 2, 14 horas, licitação também da pavimentação asfáltica da rua Daltro Filho. Essas licitações foram mantidas, determinação da administração, do prefeito, que se mantenha as datas, que isso é para se fazer essas licitações. E depois, posteriormente, nós vamos analisar, o prefeito também vai analisar, vai pensar, nós vamos manter o cronograma de execução ou adiá-lo um pouco mais em função de tudo que está acontecendo aí no país, estado e município sobre o coronavírus, que a gente não sabe qual é a dimensão de tudo isso e não sabe como é que vai ser a parte financeira dos municípios, do estado e do país. Isso aí é recursos livres do município, que estaria destinado para essas obras. Mas em função de tudo isso aí que está acontecendo, conversamos já com o prefeito, as licitações vai se manter, mas a ordem de início dessas obras nós vamos, de repente, vai ser dando uma segurada nelas, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Esse foi o secretário de Planejamento do município, Paulo Salbego. 12 horas 12 minutos. Vamos com a informação de esportes, com o Minuto de Esporte, Giovanni Freitas. E o esporte aqui na Minuano tem oferecimento à loja Tá Barato pra caramba. Vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude e Caal Centro Comercial. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, maior centro da
Fronteira Oeste. Circuito Regional de Pádel. E a segunda etapa do Circuito Regional de Pádel está confirmado para os dias 24, 25 e 26 de abril em Alegrete. No último final de semana, tivemos os padelistas de Alegrete obtendo bons resultados na cidade de Uruguaiana, na realização da primeira etapa. Tradicional encontro Água Verde de Alegrete, São Leopoldo, foi cancelado e no final de semana, uma reunião entre os dirigentes do Água Verde de Alegrete e São Léo decidiram cancelar o encontro festivo que acontece há 11 anos no jogo festivo entre Alegrete e São Leopoldo. A decisão foi tomada em razão do momento em que as autoridades estão preocupadas com a questão do isolamento social. Federação Gaúcha de Futebol mantém a suspensão do Campeonato Gaúcho. Nessa semana, a direção da entidade máter do futebol aqui do Rio Grande do Sul esteve reunida e mantém a suspensão do Gaúchão por tempo indeterminado. CBF divulga a data do início do Campeonato Brasileiro e a Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem que o Campeonato Brasileiro de 2020 vai iniciar no dia 1º de julho. Essa data é o limite para que sejam realizados 38 partidas até o final do ano. Caso a doença do coronavírus não seja controlada até lá, os jogos serão com portões fechados. Outra decisão da CBF, nos meses de maio e junho, poderão ser utilizados para os términos dos campeonatos estaduais que ainda não foram concluídos. Conmebol ouviu jogadores através de videoconferência. Como foi anunciado ontem, a Conmebol ouviu 8 jogadores da dupla Grenal que foram expulsos no Grenal da Libertadores da América. A Conmebol deve se pronunciar em breve sobre as penas dos atletas. Grêmio Internacional darão férias aos seus jogadores do dia 1º até o dia 20 de abril. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da loja Tá Barato pra caramba. Vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude, aqui na Andradas. E Caal Centro Comercial. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. O esporte na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. Doze horas 15 minutos, 12h15. Tivemos a participação do Giovanni com o Minuto do Esporte aqui no Rota em sua segunda edição pela Minuano, no oferecimento de Agenda Remates, remates de qualidade. A agenda comunica que, em atenção ao decreto número 201 da Prefeitura e também visando a proteção dos clientes e dos funcionários, não fará remates nas próximas 2 semanas. Senhor de Criadores, está em andamento a vacinação anti-aftosa que deve ser realizada até o dia 14 de abril. Vamos agora com o Expresso de Notícias. José Augusto Vargas. Olá, boa tarde. Expresso de Notícias, edição desse 31 de março. O Senado aprovou ontem, em sessão virtual, por 79 votos a 0, o projeto que prevê o repasse de R$600 mensais a trabalhadores informais. A aprovação foi motivada pela pandemia do novo coronavírus e o texto prevê o pagamento por 3 meses. Pelo texto, a trabalhadora informal que for mãe e chefe de família terá direito a 2 cotas, ou seja, receberá R$1.200 por mês durante 3 meses. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou no fim da tarde de ontem a 4ª morte por coronavírus no Rio Grande do Sul. A vítima é uma moradora de 84 anos de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Decisões judiciais vêm garantindo a empresas no estado a suspensão do pagamento de tributos federais em meio à crise financeira decorrente dos casos de coronavírus no país. A primeira vara federal de Novo Hamburgo atendeu a um pedido da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, para suspender o pagamento de tributos federais dos meses de março e abril. A decisão é liminar e vale para os cerca de 1.040 associados da instituição. O governo do estado anunciou no dia de ontem que vai iniciar os pagamentos do salário de março dos servidores estaduais no último dia do mês, portanto hoje. A conclusão da folha, no entanto, deve ficar para o final do mês, em 30 de abril, conforme previsão da Secretaria da Fazenda. O primeiro pagamento será para quem recebe até R$1.500, o que representa 25% dos funcionários. A Secretaria Municipal de Saúde vai receber nesta terça uma nova remessa da vacina contra o influenza. Desta vez será priorizada a vacinação no interior do município, que vai ocorrer na quarta, 1º de abril, em todas as localidades. Estaremos de volta amanhã, mais um Expresso de Notícias.
12h17 As informações detalhadas sobre esse valor de R$600 que será doado pelo governo federal para trabalhadores informais está no site do G1. Todos os detalhes ali, você busca as informações no G1 sobre o que é necessário, quais são as exigências do governo federal para esse pagamento de R$600 para trabalhadores informais. 12h18, 12h18, nós vamos ao intervalo e já voltamos. 97,5. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar, exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico, descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde, sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Comunicado oficial. ESCO GD, Tecnologia em Energia. Em função dos últimos acontecimentos do coronavírus, com o intuito de preservarmos a saúde dos nossos colaboradores e clientes, comunicamos que estaremos trabalhando em regime home office por tempo indeterminado. Estaremos realizando atendimento via plataformas digitais. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, ESCO GD. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Para a mágica de hoje, transformarei esse belo pacote de 5 quilos de pileco nobre em 14 quilos de um arroz branquinho, soltinho e muito gostoso. Vou colocar tudo nessa panela com água, ligar o fogo e agora as palavras mágicas. Render máximo. Cozinhar com pileco nobre é assim, rende muito mais. Não é truque, é pileco nobre. Fica aqui, fica minuano. 12h20, temperatura 30 graus. O tempo é bom em Alegrete nesta terça-feira, 31 de março. Com 6 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e o reconhecimento de transmissão comunitária da doença, Bagé amplia as medidas de isolamento e tenta conter a expansão da epidemia no município de 120 mil habitantes. Com rígidas restrições de convívio social há 2 semanas, a cidade agora terá barreiras sanitárias. Ninguém entra e ninguém sai do município sem ser examinado por autoridades médicas. Tendo em vista as medidas estabelecidas pelo governo do estado em razão da Covid-19 e as orientações de isolamento e distanciamento social dos órgãos de saúde, a Receita Estadual prorrogou os prazos relacionados ao talão de produtor rural. O prazo para apresentação, revisão ou retificação dos talões por parte dos produtores rurais às prefeituras foi prorrogado, passando para o dia 30 de abril. 12h21, ouvinte querendo saber aqui sobre a Covid, se é o Covid ou a Covid, o coronavírus. Covid-19 é a doença. A Covid-19, doença provocada pelo vírus coronavírus. Então, Covid-19 é a Covid-19, a doença. 12h21, estamos para a agenda Remates de qualidade. Vamos trazer a participação do presidente do Sindicato da Alimentação de Alegrete, Marco Rossi, falando sobre o pedido da entidade para que os trabalhadores na área da alimentação sejam imunizados contra o vírus da gripe. Realmente, o sindicato tomou essa medida, né, até porque ela sabe que ela é de fundamental importância hoje para a vida dos trabalhadores, né. A gente sabe que todas as empresas do ramo da alimentação necessitam, né, e a gente entende isso como uma necessidade obrigatória, até por se tratar dessa atual situação que o nosso país vive, porque não dizer o nosso mundo está vivendo com essa doença que está se alastrando a cada dia, cada vez mais, e a gente sabe que essa vacina vai ser de fundamental importância para que os trabalhadores possam
pelo menos já eliminar um pouco de preocupação que tem nesse período e nessa situação. Então o sindicato fez um ofício, encaminhou a empresa Marfrig do Alegrete, encaminhou também a empresa Cal, a Fumacense, as padarias, a todas as empresas do ramo da alimentação, embora que a gente quer dizer que a empresa Cal de Alegrete já está, né, no seu calendário a compra dessa vacina e a vacina para os seus trabalhadores. Então a gente já parabeniza também a empresa Cal por essa atitude. E aproveitando, Limar, para dizer que hoje é um dia fundamental também, muito importante para o Sindicato da Alimentação, porque hoje o Sindicato da Alimentação comemora seus 32 anos de histórias, não é? São 32 anos de luta, 32 anos de conquistas e 32 anos, não é, em que esperamos que venham muitos mais pela frente, que possamos aí continuar lutando pelos nossos trabalhadores. Quanto à questão da vacina, estamos no aguardo aí da definição aí do pessoal do Marfrig, que nos dá um retorno essa semana, mas esperamos que ele aconteça, que seja proveitoso e fundamental, porque a gente sabe que isso é de importância para os nossos trabalhadores. Esse Marco Rossi, presidente do Sindicato da Alimentação de Alegrete. 12h23, 12h23. Vamos divulgar agora o cronograma de vacinação no interior do município amanhã, dia 1º de abril, quarta-feira. Serão 4 equipes da Secretaria de Saúde do setor de vigilância epidemiológica amanhã no interior do município. Portanto, a primeira equipe estará às 8 horas, das 8 às 8h30, no polo ou no posto de saúde da Conceição, amanhã das 8 às 8h30. Polo Educacional do Silvestre, amanhã das 9 às 10 horas. Polo Educacional do Angico, amanhã das 11h30 ao meio-dia. No Polo Educacional do Banheiro do Pinto, 1º de abril, amanhã das 13h30 às 14 horas. E no Polo Educacional do Jacaraí, 1º de abril, amanhã quarta-feira, das 16 às 16h30. A segunda equipe de imunização contra o vírus influenza no interior do município amanhã, dia 1º de abril, quarta-feira, das 9 às 9h30, no Polo Educacional do Rincão do 28. Polo Educacional do Duraznal, amanhã, quarta-feira, das 11 ao meio-dia. No Piquete do Parové, amanhã, das 13h30 às 14 horas. E no Polo Educacional do Jacaquá, amanhã, dia 1º de abril, das 15 às 15h30. Terceira equipe, localidade do Rincão de São Miguel, no Polo Educacional, amanhã, quarta-feira, das 8 às 8h30. No assentamento Unidos pela Terra, 1º de abril, amanhã, das 9h30 às 10 horas. E no assentamento Novo Alegrete, amanhã, quarta-feira, das 10h30 às 11 horas. E a quarta equipe de imunização contra o vírus influenza, o vírus da gripe, amanhã no interior do município. Quarta equipe estará às 8 no Polo Educacional do Caverá, amanhã, quarta-feira, dia 1º de abril, das 8 às 9 horas. No Polo Educacional dos Pinheiros, amanhã, das 9h30 às 10 horas. E na localidade do Vasco Alves, amanhã, quarta-feira, dia 1º, das 11 às 11h30. 12 horas 25 minutos, 12h25. Vamos trazer agora a participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral. No dia de ontem foi organizado um comitê para elaborar ações referentes a medidas que poderão ser adotadas no município com foco na abertura do comércio local. O prefeito Márcio Fonseca do Amaral nos traz mais detalhes sobre como irá trabalhar esse novo comitê. Prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Conforme tu comentaste, Luiz, ontem então nós tivemos já pela parte da manhã cedinho uma reunião com a equipe da saúde, onde médicos, a Secretaria de Saúde, a própria nossa Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Administração, Desenvolvimento Econômico. Tivemos uma reunião com a Coordenadoria Regional de Saúde, a Santa Casa, onde nós traçamos um panorama de qual era a situação então do município frente a essa pandemia e as ações que nós estamos realizando desde o dia 16, quando nós assinamos o primeiro decreto. Então, hoje a nossa preocupação é justamente pelo fato de nós não termos casos positivos confirmados. A impressão que a população tem é de que não há mais problema, que as coisas estão tranquilas, quando na verdade não se tem diagnóstico, né? Nós temos aí relatos dos próprios médicos, vários quadros virais aí que levam a suspeitar de que o vírus esteja circulante na nosso nós não estamos numa redoma de vidro aqui, né, mas nós temos pessoas indo e vindo. Aqui em Santana nós temos, se não estou enganado, 5 casos. Bagé agora confirmou 15 casos.
Santa Maria tem positivo, Santiago tem positivo, então daqui a pouco vai chegar para nós. Nós tivemos, felizmente, ontem a informação de que aquela idosa que faleceu sexta-feira, ou sábado, uma coisa assim, deu negativo o resultado do exame. Isso é um ponto positivo para nós, quer dizer que a quarentena está funcionando aqui no município. Por outro lado, ontem nós tivemos a hospitalização de um cidadão que esteve em Porto Alegre, em contato com pessoas que reagiram positivamente ao exame, e a sintomatologia clínica leva a crer que seja um quadro de coronavírus, mas também não se tem essa garantia. Por outro lado, nós sabendo que amanhã depois da chegada nós estamos preocupados porque nós precisamos então adquirir os kits rápidos de diagnóstico, nós precisamos para ontem, né, montar o nosso hospital de campanha, e foi esse um dos temas que nós tratamos ontem na reunião com a saúde, porque primeiramente nós tivemos estudando a possibilidade de instalar um hospital de campanha no próprio ginásio do Oswaldo da Aranha, o próprio diretor, nós tivemos ali por parte deles a informação de que estaria disponível, né? Então o ginásio do Oswaldo da Aranha, sempre que tem algum problema, nós temos aí a disponibilidade, então a gente agradece desde já. Depois o pessoal entendeu que seria melhor lá no pátio da Santa Casa, pela proximidade do acesso dos médicos, enfim, toda a logística. E ontem nós estivemos lá olhando um local que está ainda por ser concluído, mas faltam poucos detalhes, e que é no 3º piso, que se enquadraria muito bem para essa necessidade que nós temos de termos um local de 50 a 70 leitos para receber pacientes quando a doença chegar aqui, porque amanhã ou depois ela vai chegar aqui, né? E nós teremos que nos preparar para isso. Então, posterior a isso, nós tivemos uma reunião com o Centro Empresarial e com o Cindy Lojas, Francisco Pedroso e o Roberto Gabinazzi, onde nós estivemos analisando a questão do comércio também, e à tarde nós fizemos uma reunião ampliada, onde teve uma representatividade maior da sociedade, de quase todos os setores representados, e foi criado um comitê para que, conforme tu disseste, até quarta-feira eles possam nos apresentar um plano de retomada das atividades comerciais aqui no município, logicamente obedecendo uma série de critérios, né? Porque não adianta, por mais que a gente imagine. Quem teve a oportunidade de assistir ontem uma entrevista, um virologista na TV Cultura, se não estou enganado, pôde perceber a necessidade que nós temos ainda de nos preparar para a frente. Nós ainda não tivemos aqui a chegada causando o problema que está em Porto Alegre, por exemplo. Nós estamos com 140 e poucos casos. Então ele vem e chega né, fazendo muito estrago. Por que não fez uma curva ascendente maior ainda aqui, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo? Porque as quarentenas estão sendo muito rígidas. Então isso segurou um pouco, senão hoje o número de infectados aqui no Brasil, que ainda não chegou em 5 mil casos, já estaria extrapolado em mais que o dobro disso. Então é importante que nós mantenhamos ainda as quarentenas funcionando, logicamente que naqueles lugares de menor densidade populacional, nos lugares que tem um contágio menor, nós poderemos ir retomando as atividades, tomando todos os cuidados que estão aí para todo mundo ver. Infelizmente ainda nós temos uma parcela da população que não se percebeu de que nós estamos num momento diferente, que a nossa vida vai ter que ter mudanças de hábitos. A gente que gosta de andar com grupos, a gente que gosta de fazer as nossas confraternizações, nós vamos ter que tomar certos cuidados. Até quando? Não se sabe, né? Até que 80%, 90% da população tenha tido contato com esse vírus e possa desenvolver anticorpos a ponto de não dar surtos, conforme a gente vê aí em outros países, que causando inúmeras mortes aí, que é isso que a gente não quer que aconteça com a nossa população. Então, até quarta-feira, Luiz Mário, este grupo, que tem representantes do comércio, das secretarias municipais, do transporte coletivo, a Santa Casa, o Conselho de Pastores e a Igreja Católica, a Câmara de Vereadores, a UABA, a UAMA, a Defesa Civil,
a partir de hoje, às 9 horas, eles se reúnem aqui no Salão Azul para irem delineando de que forma nós poderemos retomar essas atividades, quando, né, e para que a gente possa manter esse status que está tão bom aqui no nosso município, que é ter ainda um número 0 de infectados. Então é isso que a gente quer, é isso que a gente está lutando. Por enquanto nós estamos vencendo essa batalha, mas ela é uma guerra que ela é longa, e nós precisamos ter a colaboração e a compreensão da população de que o decreto que vinha vigente a semana passada continuará agora, esta semana, não abre o comércio até que nós tenhamos isto tudo, esse parecer, né, prefeito? Acertado com esse comitê aí que está nos auxiliando. E esse comitê tem até amanhã para levar essas informações, essas indicações, essas sugestões ao prefeito. E aí, esse decreto pode sair já na quinta-feira, prefeito? Poderá sair na quinta-feira, mas isso não quer dizer que o decreto saindo quinta-feira que o comércio vai abrir quinta-feira, né? E quais setores que vão abrir, isso tudo vai depender do que eles vão nos trazer, né? Então é importante que a gente tenha clareza disso, porque infelizmente a semana passada nós tivemos algumas reuniões e algumas notícias que saíram distorcidas criaram uma expectativa de que a partir de hoje o comércio estaria aberto. Nunca foi dito isto, né? É importante que a gente deixe claro, nunca se disse que o comércio abriria hoje. Isso aí foi alguém que criou a cabeça de algum lunático aí, de que hoje nós estaríamos com o comércio aberto em Alegrete, e criou uma expectativa nas pessoas, inclusive, logicamente, as pessoas do comércio que estão angustiadas, que querem retomar as suas atividades, ficaram naquele afã, já estavam achando que, bueno, vão tocar, vão fazer pressão que a prefeitura vai ceder e nós vamos voltar a trabalhar. Pessoal, isso não é brincadeira, ninguém aqui está brincando com prejudicar alguém ou algum setor. Nós estamos aqui tentando trabalhar da forma mais responsável possível para, em primeiro lugar, proteger vidas. Segundo, para que nós possamos retomar as nossas atividades tão logo seja possível. Agora, isso tem que ser de forma organizada. Eu agradeço às pessoas que tiveram discernimento. Ontem eu recebi mensagem de amigos antigos que estavam, né, nesta onda e entraram nesta onda aí de pressionar e fazer movimento para que as coisas voltassem. Nós não reagimos, deixamos que as coisas acontecessem da maneira como elas devem, e felizmente o bom senso prevaleceu, e nós tivemos, inclusive ontem recebi mensagem que eu agradeço, de pessoas que estavam nesse movimento se retirando da maneira desse pensamento aí, porque entenderam qual era o nosso objetivo. Então eu agradeço e peço a compreensão de todos para que nós possamos continuar nessa luta aí e vencer mais esta batalha, porque nós precisamos fazer com que a nossa população retome as suas atividades sem correr riscos maiores. Redes sociais, prefeito, hashtag fica em casa, né? É isso aí, né? Nós temos inclusive tem uma faixa ali na Praça Getúlio Vargas que diz, né, eu estou aqui porque eu sou uma faixa, o que tu tá andando fazendo na rua aí, né? Então é importante que as pessoas tenham ideia de que a maneira que nós temos de frear a disseminação desse vírus aqui na nossa população é permanecendo o máximo possível em casa. Logicamente que a gente tem que ir às vezes no mercado, tem que ir na farmácia, tem que, enfim, tem as atividades essenciais, mas fora isto, permaneça em casa para que nós possamos cortar o ciclo de transmissão e voltarmos o quanto antes para as nossas atividades. Essa entrevista do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, concedida a Minuano hoje no Rota, primeira edição pela manhã. 12 horas e 36 minutos, temperatura 30 graus em nossos estúdios. Nós vamos agora trazer a participação do Marcelo Vaz com indicadores no oferecimento de Caal, centro comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos nesta segunda-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a $8,82 por bushel, com elevação de 1 cento. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, 84, no Paraná, em Londrina, 85,50, Santa Catarina, Pinhalzinho, R$87. No Mato Grosso, em Rondonópolis, 91,50, Oeste Baiano, R$81, em Goiás, Cristalina, 81, Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$90, a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 46,50, no Paraná, em Toledo, 43, Mato Grosso, Primavera do Leste, 43, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 48, em Goiás, Acreúna, também 48, Rio Grande do Sul, Chapada, R$44, a saca de 60 quilos.
Boi gordo. São Paulo na B3, contratos com vencimento em março negociados em R$200,90 a arroba. Mercado Físico em Formosa, Goiás, R$180 a arroba. Minas Gerais, Belo Horizonte, 185. Araçatuba, São Paulo, R$197. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal de R$6,35 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em março, $119,30 a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em maio, $126 a saca de 60 quilos. Mercado Físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, R$565 a saca de 60 quilos. Em Franca, São Paulo, R$570. Algodão. Mercado Futuro em Nova York, contratos com vencimento em maio cotados em 50,70 centos de dólar por libra peso. Trigo. Trigo em grão PH 78, Mercado Físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Pinhalzinho 47, no Paraná e Marechal Cândido Rondon, R$57 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos, Santa Catarina, Rio do Sul 47, Pelotas, produto posto, no Rio Grande do Sul R$55 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. 12h39. A doutora Eliane do Amaral, acatando orientações da OMS, Organização Mundial da Saúde, e do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Coronavírus, informa que nessa semana estará atendendo somente casos de urgência, pedindo a gentileza às suas pacientes que continuem em isolamento social. Qualquer dúvida, ligar para os telefones 999 74 1055 ou WhatsApp 999 74 1083. Estamos para a agenda Rebates de qualidade, o Rota na sua segunda edição, nessa tarde quente, temperatura 30 graus em nossos estúdios. Vamos trazer agora a previsão do tempo com a Kátia Valente da Somar Meteorologia, no oferecimento de União Gás. Faltou gás, você liga 3422-8383. União Gás, sempre com um entregador bem próximo a sua residência. União Gás e a previsão do tempo, Kátia Valente da Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Minuano, aqui de Alegrete. Terça-feira, com o tempo bastante firme predominando devido ao amplo domínio da massa de ar seco. Mais um dia em que o sol aparece desde cedinho e que vai elevando rapidamente as temperaturas. Calor na parte da tarde, com máximas de 32 a 34 graus. Os ventos também sopram do quadrante norte-noroeste. E o tempo muda. E muda já no início desta quarta-feira com a aproximação de uma nova frente fria. Na quarta-feira mesmo já temos previsão de chuvas aqui para a região. E olha, desta vez esta frente fria e estas instabilidades terão o suporte da umidade da Amazônia. Então, tudo indica que teremos chuvas em forma de pancadas que podem vir inclusive com trovoadas. Não dá para descartar também alguns temporais aqui na região. Tendência para quinta-feira também é de tempo bem fechado e com chuvas a qualquer momento. Nestes 2 dias, inclusive, os volumes de chuva, então, somados, podem ser até um pouco mais expressivos aqui na região. Volumes que pode variar de 30 até 35, 40 milímetros em algumas áreas. Bom, a expectativa é de que a sexta-feira o tempo já volte a ficar firme com a entrada de uma nova massa de ar seco. Final de semana é de tempo firme por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. A União Gás agora é distribuidora Liquigás, sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre um entregador próximo à sua casa com máquina para os principais cartões. União Gás tem convênio com associados da Caixa, OAB e Associação dos Arrozeiros de Alegrete. União Gás e Liquigás, uma parceria em prol da sua economia. Ligue 3422-8383 ou WhatsApp 999581838. Na Maximino Marinho 1045 e Avenida Tiaraju 2169. Fica aqui, fica minuano. Comunicado oficial. ESCO GD, tecnologia em energia.
Em função dos últimos acontecimentos do coronavírus, com o intuito de preservarmos a saúde dos nossos colaboradores e clientes, comunicamos que estaremos trabalhando em regime home office por tempo indeterminado. Estaremos realizando atendimento via plataformas digitais. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, ESCO GD. Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. A Agenda comunica que, em atenção ao decreto número 201 da Prefeitura Municipal e também visando a proteção de seus clientes e funcionários, não fará remates nas próximas 2 semanas. A Agenda lembra aos senhores criadores que está em andamento a vacinação anti-aftosa, que deve ser realizada até o dia 14 de abril. Faça a vacinação da totalidade dos seus bovinos e entregue na Inspetoria Veterinária a classificação e nota de compra. Agenda, remates de qualidade. Prezados clientes, devido à pandemia do Covid-19, a Rede Conesul está tomando medidas para a contenção do vírus, conforme determinado pelos decretos governamentais. Não haverá atendimento presencial. Trabalharemos apenas internamente com equipes reduzidas e trabalho remoto. Nosso atendimento continua normalmente via WhatsApp, telefone e e-mail. WhatsApp 3427-0700. Telefone 3427-0700. E-mail saque@conisul.net. Agradecemos sua compreensão. 12 horas 44 minutos, Rota 97 em sua segunda edição, pela Minuano FM, canal 975, até as 12h50, com muita informação aqui no canal 97.5 Minuano FM. Quem tem receita emitida por um médico do SUS vai poder pegar seus medicamentos na farmácia municipal de acordo com a Secretaria de Saúde. O horário de atendimento é das 7h30 às 17h30. Vamos agora com a participação do repórter Breno Zonta. Respiradores, como o Brasil se prepara para casos mais graves. Os casos mais graves de Covid-19 precisam de um equipamento que mantenha o paciente respirando enquanto seu organismo combate a doença. Esse equipamento são os respiradores ou ventiladores mecânicos. Na Itália, a falta deles obrigou médicos a escolherem salvar apenas pacientes com mais chance de sobreviver. No Brasil, muitos temem o mesmo, mas o Ministério da Saúde demonstra otimismo. O país tem 65 mil respiradores, 1,3 para cada leito de UTI. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, garante que um aparelho por leito já é suficiente. Mesmo assim, o país segue se precavendo. No último sábado, o secretário executivo da Pasta da Saúde, João Gabardo, anunciou a chegada de novos equipamentos. O Ministério da Economia, junto com o Ministério da Saúde, tem uma operação grande, gigante, com as fábricas que estão produzindo respiradores. Nós vamos produzir 17 mil respiradores nos próximos 3 meses e nós temos condições de importar respiradores se for necessário. O problema para nós não vai ser o número de ventiladores. E segundo o secretário, nem o número de leitos de UTI. Epidemiologistas previam a necessidade de uma proporção de 2,4 leitos por 10 mil habitantes. Gabardo disse que o Brasil já alcançou a taxa de 2,6 e ainda espera instalar 15 mil novas unidades. Há também preocupações quanto à má distribuição de leitos e equipamentos entre regiões e entre os setores privado e público do Sistema Único de Saúde. De acordo com a AMIB, Sul, Sudeste e Distrito Federal têm uma proporção acima da média nacional, enquanto Norte e Nordeste têm as menores taxas. E enquanto apenas 1/4 da população tem acesso à saúde suplementar, 3/4 utilizam o sistema público. Para o secretário Gabardo, esse será o momento de ressaltar o nome do Sistema Único de Saúde e utilizar os leitos desocupados de um lado para quem enfrentar a sobrecarga do outro. O Dr. Ederlon Rezende, coordenador do projeto UTIs Brasileiras e membro do Conselho Consultivo da AMIB, aprova a medida. Eu acredito que seja possível sim que o sistema se torne único e que leitos da rede privada possam ser requisitados e utilizados para a população que necessite desses leitos. Aliás, isso seria muito oportuno numa situação de calamidade como esta.
Em outra iniciativa, o Senai firmou parceria com 10 empresas para recuperar cerca de 3.600 respiradores quebrados ou em manutenção. O montante equivale a 6% do total de equipamentos e, segundo a indústria, cada aparelho poderia atender até 10 pacientes. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Doze horas 48 minutos, ouvinte ligando para cá e querendo saber da seguinte situação. Em relação ao INSS, tem pessoas que têm perícia agendada para amanhã em Rosário do Sul. E eles não têm contato nenhum, a única informação é que a agência estaria fechada, mas não tem uma informação oficial por parte do INSS, então as pessoas estão na dúvida se vão ou não vão se deslocar até Rosário do Sul para fazer essa perícia, sendo que não sabem, não tem informação do INSS se vai acontecer ou não. Ligam o número do INSS 35, não tem nenhuma resposta, não é atendido esse telefone. A agência aqui de Alegrete também não atende o telefone, e as pessoas estão preocupadas nesse sentido, de repente se deslocarem até Rosário do Sul e perderem a viagem, gastarem e não ter nenhum proveito, chegar lá e estar fechada a agência. Tem gente que tem perícia amanhã às 7 horas em Rosário do Sul. Então fica aqui, o registro desse ouvinte querendo saber dessa questão aí junto ao INSS. Lamentável, mas a gente também não tem como informar, já que o telefone daqui não é atendido e o telefone que seria aqui lá do Distrito Federal, o INSS, no país também não é atendido. O pessoal fica sem nenhuma resposta, fica sem saber o que fazer. Lamentável. A Secretaria de Saúde comunica que estão suspensos atendimentos da ESF Itinerante Saúde Vail Campos nas localidades do interior até o dia 31 de março, até hoje. O motivo é evitar a aglomeração de pessoas nesses locais. Novas datas serão marcadas e divulgadas posteriormente pela Secretaria de Saúde. Agora são 12h50, estamos ficando por aqui para a Agenda Remates de Qualidade, Rota segunda edição, volta amanhã às 12 horas. Uma boa tarde, bem aí, correspondente Piranga via Rede Gaúcha Sat. Porto Alegre vai começar a vacinar em casa idosos com mais de 80 anos a partir desta quarta-feira. Desemprego tem alta no país mesmo antes dos efeitos do coronavírus. Transurb vai fechar estações e bilheterias mais cedo durante a pandemia. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos, tarde será de sol e calor em todo o Rio Grande do Sul, agora faz 30 graus na capital. A partir desta quarta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre muda a forma de vacinar alguns idosos para alcançar ainda mais a faixa etária e evitar aglomerações. Pessoas com mais de 80 anos passarão a ser vacinadas em casa em toda a cidade. São cerca de 14 mil pessoas nessa faixa etária, mas ainda não se sabe se parte já recebeu ou não as doses. As ligações para agendamento da visita começaram a ser feitas ontem por alunos voluntários e a vacinação em casa será feita a partir de amanhã em toda a cidade de Porto Alegre para quem tem mais de 80 anos. A medida será possível devido a uma parceria com o SESC, que disponibilizou 8 carros e 8 profissionais de saúde para a Prefeitura.
Segundo o setor de atenção primária, os primeiros postos contemplados são o IAPI, que tem mais de 1.000 idosos cadastrados, e o posto modelo com mais de 900. A ideia já vinha sendo feita por outras unidades de saúde menores, mas agora será estendida a toda a cidade. Quem tem entre 60 e 79 anos deve continuar se vacinando em farmácias conveniadas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Abastece aí. O aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Tempo. Temperatura de 30 graus em Porto Alegre, 28 em Caxias do Sul, 29 em Santa Maria, 28 em Pelotas e 25 em Rio Grande. Previsão de mais um dia de tempo firme no Rio Grande do Sul. À tarde, as máximas podem chegar aos 35 graus do norte e no noroeste. Há chance de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões ao longo do dia. E a taxa de desemprego subiu para 11,6% no país no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo 12.300.000 pessoas. O aumento na comparação com o trimestre terminado em novembro interrompeu 2 trimestres seguidos de quedas significativas no desemprego. E ao contrário do que costuma acontecer no trimestre encerrado em fevereiro, que foi o dado divulgado hoje pelo IBGE, não foi o setor de comércio que fechou postos de trabalho, foi a construção, a administração pública e também serviços domésticos. Apesar do aumento da taxa de desemprego, houve uma queda na informalidade. E é importante observar que o dado divulgado hoje ainda não pega os efeitos da crise provocada pela pandemia de coronavírus. Isso poderá ser verificado nas próximas divulgações da taxa de desemprego do IBGE. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra. A Transurb vai fechar mais cedo todas as estações a partir desta quarta-feira. A medida segue durante a aplicação das medidas de isolamento social para reduzir o contágio pelo coronavírus. A partir de amanhã, todas as estações irão encerrar os serviços às 10 horas da noite. Além disso, haverá alteração no horário das bilheterias dos 10 terminais que têm menor movimento. A venda de passagens será restrita das 5h30 às 8h30 da manhã nas estações São Pedro, Aeroporto, Anchieta, São Luís, Petrobras, Luiz Pasteur, Rio dos Sinos, Santo Afonso, Industrial e FENAC. Ainda nesta edição, em uma semana, Rio Grande do Sul atinge quase metade da meta de vacinação de idosos contra a gripe. Inscrições para o Enem começam em 11 de maio. Abastece aí. O aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Fique atento. O prazo para regularizar o IPTU de Porto Alegre termina nesta terça. Os contribuintes que não aderiram ao parcelamento podem pagar as guias que foram encaminhadas pelos Correios em casas lotéricas ou bancos. Além das guias, é possível efetuar o pagamento através dos canais de atendimento virtuais da Fazenda. O prazo para o saque imediato do FGTS encerra nesta terça e cerca de 40% dos gaúchos ainda não retiraram o valor. A partir de quarta-feira, todo o dinheiro não sacado irá retornar para a conta original. Segundo a Caixa, a retirada do valor pode ser feita pelo aplicativo ou em lotéricas e terminais de autoatendimento. O saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta caso o trabalhador seja demitido. Com a intenção de conscientizar a população de Porto Alegre sobre os decretos que estão em vigor, teve início nessa manhã uma ação integrada entre as secretarias do município. 2 bairros pela manhã e 2 à tarde serão percorridos pelos fiscais até que a situação se normalize. Serão fiscalizados principalmente o comércio, igrejas, ônibus, possíveis aglomerações e idosos que estejam frequentando parques e praças. Abastece aí. O aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Temperatura de 30 graus em Porto Alegre, 12 horas 56 minutos. A primeira sessão virtual da história da Assembleia Legislativa ocorre às 2 horas da tarde de hoje. Também através da internet, líderes partidários irão definir quais textos serão apreciados. Um deles é o que declara estado de calamidade pública em 157 municípios gaúchos devido à pandemia. Os demais, ainda sem acordo, reestruturam o Instituto de Previdência do Estado. Ainda nesta terça, há a expectativa de que seja definido o montante de emendas parlamentares que a Assembleia irá destinar para o combate à pandemia.
O governador Eduardo Leite foi notificado para que volte atrás no decreto envolvendo regras de funcionamento de atividades não essenciais e retome o isolamento social em todo o território gaúcho. A recomendação é assinada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União. O prazo de 24 horas termina nesta tarde. No dia 19 de março, diante do aumento de casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, Leite editou o decreto de calamidade pública que impedia todas as atividades não essenciais. Com a pressão de alguns prefeitos, no entanto, um novo decreto foi editado no dia 26, retirando essa proibição em todo o território e deixando a decisão para os prefeitos decidirem a extensão das restrições. O presidente Jair Bolsonaro prometeu sancionar ainda nesta terça o projeto que garante auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais e de R$ 1.200 para mães responsáveis pelo sustento da família. Bolsonaro também afirmou que deve regulamentar a concessão do auxílio o mais rápido possível. Quem vai realizar o pagamento é a Caixa, o Banco do Brasil e lotéricas. O auxílio será pago em 3 prestações mensais, conforme texto votado no Senado. Inicialmente, a equipe econômica queria conceder R$ 200 aos informais. O impacto do auxílio deve ficar em 44 bilhões de reais durante o período em que a medida vigorar. Ainda não foi definido o cronograma para o pagamento do auxílio emergencial, mas o calendário terá os mesmos moldes do utilizado para o saque imediato do FGTS. O INEP divulgou nesta terça as regras do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Nesta edição, a prova será aplicada nas versões impressa e digital. As inscrições ocorrem de 11 a 22 de maio. Em meio às incertezas devido à pandemia, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que os estudantes devem continuar se preparando para o exame e confirmou a aplicação. Esta será a primeira vez que o Enem vai ser aplicado em uma versão digital. A adesão dos candidatos será opcional no ato da inscrição até um total de 100 mil participantes. A estimativa do governo é que até 2026 o Enem seja 100% digital. Em instantes, Secretaria Estadual de Saúde confirma mais 20 casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Abastece aí. O aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Quase metade das pessoas acima de 60 anos que integram o grupo prioritário para vacinação no estado já foi vacinada. São considerados dentro da meta 1.400.000 idosos, número considerado ideal para proteger a população idosa. Iniciada em 23 de março, a campanha nacional de vacinação contra a gripe atingiu 48% desse número ao vacinar 712